Para Gorgias, portanto, nada existe. Então ele vai começar rebatendo as teses dos eleatas. Primeira coisa, primeiro rebate. Lembra a bola, a gente jogando futebol, rebate? Primeiro rebatimento que ele vai dar, primeiro contraste que ele vai fazer, que vai contrastar as teses. Primeiro que ele faz é sobre o nascimento do universo. Vamos pegar o universo como padrão, né? Se o universo foi gerado, foi criado, foi parido, ele nasceu a partir de alguma coisa. Ele teve origem em alguma coisa. Então, ele não pode ser uno. Muito bem. Se ele não foi parido, se ele não foi gerado, se ele é eterno, se ele sempre existiu, ele é uno. Ele é ilimitado. E tudo aquilo que é ilimitado não está em lugar algum. Ok? Vamos tentar mostrar isso do seguinte modo. Acabou as laranjas aqui de casa, vamos usar a batata. Olha o universo. Esse é o universo. Trabalhar com isso aqui. Tirar essas aqui, tal. Faz de conta que é redondinho, tal, o universo. Olha o universo. Então, o que dizem, ele é um ou ele é vários? Vários. Vários universos. Essa é a primeira discussão. Um ou vários. O que o Gorgias está dizendo é que ele, se essa batata nasceu de uma outra batata, ela, portanto, não é una. Ela nasceu ela teve uma origem, ela foi parida por uma outra batata. Muito bem. A outra coisa que ele diz que se ela for una, ela é ilimitada. Ela não, e o que é ilimitado não existe em lugar algum. Em pensamento coloca essa batata, ela não existe em canto nenhum, ela ocupa tudo, só existe ela é ilimitada, ela não tem limites. Muito bem, peguemos essa bacia, ó. Para ser ilimitada, essa batata aqui, não, esse universo aqui, isso é o universo, não poderia ter limite. Mas se a gente colocá-lo aqui, nós percebemos que ele passa a ter um lugar, a ocupar um lugar, vamos dizer, no espaço, que é aqui a bacia que vai dar existência para ele. O universo vai estar em algum lugar, ele está aqui dentro. Se ele fosse ilimitado, ele não estaria em lugar algum. Isso aqui é um lugar. Vamos chamar essa bacia aqui de lugar. Se ele fosse ilimitado, ele não estaria em lugar algum, porque ele não tem limite. Ele é imenso. Imagine uma coisa que não tem limite, nem nunca terá, como diz o Chico Buarque. Então, não tem, o que não tem limite não existe em lugar nenhum. Quando a gente coloca na bacia, ele está tendo um lugar. Entendeu? Então, Gorgias destrói as duas teses. Primeiro, se ele foi criado, se ele é criado, ele foi criado a partir de algo. Se ele é incriado, ele é ilimitado, ele sempre existiu. Mas se ele sempre existiu, ele não ocupa um lugar no espaço. Então, quem não ocupa um lugar no espaço, não existe. Essa é a tese do Gorgias, o primeiro rebate que ele dá nas teses para derrotar essa teoria dos eleatas, dizendo que a coisa ou é criada ou é infinita, ou é eterna. Não é? Ele mostra assim que nenhuma das duas coisas pode existir. Tá certo? Que basicamente eles trabalhavam com essa ideia de ilimitado.
infinito, sem existência, do eterno, não é? Então ele rebate o primeiro rebate que ele faz é esse aí. Mas vamos aos demais, não é? Ele não para por aí. Mudamos de universo. Esse aqui é o universo. O universo, nada pode estar contido em si mesmo, porque conteúdo, a bacia, vamos voltar para a nossa bacia. Aqui o universo é o conteúdo. A bacia que contém o universo seria que a gente chama de continente. Então, nada pode estar contido em si mesmo, porque o universo não pode ocupar duas posições ao mesmo tempo, ser um corpo e, ao mesmo tempo, o espaço que esse corpo ocupa. Então, nada existe em si mesmo, tá certo? Essa é o que diz Gorgias, não é? Então, nós vimos que a eternidade é inviável pensar em algo eterno, porque o eterno seria uno, e o uno não pode ocupar lugar algum. Não estaria, o uno não está em lugar nenhum. Mas ele também não pode ser gerado. Por que ele não pode ser gerado? Porque se ele for gerado, como eu disse anteriormente, ele foi gerado a partir de algo. O limão foi gerado do limoeiro. Certo? Então, toda coisa gerada tem uma, vamos chamar de mãe, né? Que quem pare é a mãe terra que pariu a todos nós. Então tudo que é gerado teve uma origem, veio de outra coisa. Então isso vem ser a geração. O limão é gerado a partir de outra coisa. Claro, do limão, do limoeiro, não é? Então, a primeira coisa, se alguma coisa existir, segundo o Gorgias, ela teria que ser gerada. Agora vamos ver como Gorgias combate, ou rebate, ou contrasta o problema da unicidade. Ele diz que, mesmo que a coisa existisse, ela não poderia ser una, não poderia ser única. E por que não poderia ser única? Não poderia ser única porque se ela fosse única, ela tinha quantidade. Se ela tiver quantidade, essa quantidade pode ser dividida. Pense num quilo de açúcar. Você pode dividir o quilo de açúcar em várias gramas, né? E 200 gramas você vai ter 5 saquinhos, né? 100 gramas, 10 saquinhos, e assim sucessivamente. Então, ela, se fosse uno, e teria que ter quantidade, mas ela não era uno, porque o que tem quantidade não pode ser uno, porque ela é divisível. Também, Gorgias dizia que não pode ser contínuo. A coisa, se existisse, vamos chamar isso aqui de coisa, se a coisa existisse, ela não seria contínua. Porque tudo que é contínuo pode ser dividido. 4 pedaços. Eu poderia fazer muitos mais, infinito, até chegar no átomo. Então, assim sucessivamente. Então, ele rebate dizendo isso, que se fosse contínuo, seria também divisível. Não pode ser também uma grandeza, pois toda grandeza é também divisível. Qualquer coisa grande que você imagina, você pode diminuir, fatiar, não é? Diminuir bastante. Então a grandeza também não poderia. Então a unicidade não pode nem ter quantidade, não pode ser contínua, nem ter grandeza. A existência, seja lá que grandeza, que tamanho
for essa grandeza, porque a grandeza não precisa ser gigante. Isso aqui é uma grandeza, isso aqui também é uma grandeza. E assim pode ir sendo dividido. Então não poderia ter grandeza. Também a unicidade implicaria que a coisa, caso exista, ou se viesse a existir, ela teria que ter um corpo.